arco. Muito bem, graças damos ao Senhor Deus pela oportunidade e privilégio que Ele nos concede. Uma vez mais, temos este nosso tempo reunidos neste lugar para servir e bendizermos ao Senhor. Amém? Amém. Hoje nós vamos estar levando os nossos pensamentos, todo o nosso ser, para o fato de algo que é parte muito íntima na vida de cada homem e mulher de Deus. Davi, no Salmo de número 4, no 4º capítulo do livro de Salmo, no verso 1, ele diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Hoje nós iremos falar de uma ordem apresentada pelo apóstolo Paulo, que na verdade, desde que nós temos uma compreensão no cenário da palavra de Deus, do encontro de Paulo pela fé com Cristo, já de imediato este fato da oração já era algo visível na vida de Paulo. Homens e mulheres de Deus, reconhecendo a importância da oração. Nós vamos estudar um pouquinho sobre orai sem cessar, que Paulo apresentou a ordem para a igreja em Tessalônica, depois da primeira dentre 3 ordens que ele apresenta. A primeira, regozijai-vos sempre, do versículo 16 do capítulo 5, de 1 aos Tessalonicenses. Então, no versículo 17, é famoso esse versículo, 1 aos Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Nós vamos exatamente agora orar pela pregação, pelo ensino da palavra de Deus, e eu convido apenas para orarmos, se colocar em pé nesse momento. Vamos orar. Orai sem cessar. Bendito Deus, o Senhor é o Deus declarado na palavra eternamente bendito. Bendizemos a Ti nesta noite, neste momento, ó Deus, de abrirmos a Tua palavra e o Senhor pela mesma, numa obra do Santo Espírito, falar aos nossos corações. Oramos, Pai bendito, por aquelas pessoas com as quais são nomes que temos apresentado perante o Senhor. Agradecendo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nessas vidas pelas quais temos orado. A irmã Marta, a irmã Nancy, a nossa irmã Inês de Ribeirão Preto, ó Deus, familiares e lar também da irmã Rosângela, crendo no agir do Senhor, Pai. Também pedidos mencionados na reunião de oração pela Esther, Deus. Queremos lembrar, na presença do Senhor neste momento, pessoas com as quais a Esther esteve conversando, Deus, que haja mais oportunidades para que essas pessoas, essas 2 pessoas, venham interessar-se ainda mais pela compreensão, pelo entendimento da palavra do Senhor, no tocante à obra redentora, salvadora do Senhor Jesus. Oramos no nome de Jesus, Pai. Também fala conosco, dirija-nos hoje à noite, clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, obrigado por você ter se colocado em pé. Você não conseguiu acender o arco, Felipe? Embaixo ali não está? Se não tiver, é só mexer na conexão de energia, que aí ela vai embaixo. Já deve ter escapado. Na verdade, é
Ah, não conseguiu? Não conseguiu, deixa. Tem que mexer no cabo ali, dar uma afastadinha. Ok, celulares abaixados aí, por gentileza, não conseguiu mesmo. Tá bom. É uma pena, eu queria tanto testar esse arco hoje à noite, mas a conexão nossa que entra embaixo ali, viu, Felipe? Lá embaixo tem uma conexão que ela afasta, então a extensão não recebe energia. Então é uma questão na extensão. Tá bom, mas vamos lá então. Não. A conexão está sem energia. É só você fazer uma aproximação lá, mas pode. Se você conseguir, tudo bem. É a extensão que soltou ali atrás e ela precisa ser. O cabo tem que ser aproximado. Tá bom. E, por outro lado, sempre acontece isso, né? A gente perde um pouquinho o sinal e depois volta. Muito bem. Depois de regozijai-vos sempre, Paulo coloca orai sem cessar. 10, 12 anos após Paulo escrever a carta aos Tessalonicenses, ele vai usar uma expressão semelhante à que ele usa na carta aos Tessalonicenses. Será que você se lembra que expressão semelhante é esta? Tudo a ver com orar sem cessar, mas ele expressa de uma maneira um pouco diferente. Numa outra carta, falando de um assunto que ele encerra dizendo, orando em todo tempo. Você lembra? Quando Paulo mencionou isso, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Você se lembra em que carta o apóstolo Paulo assim se expressou? Com toda a oração, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, ou nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É meio parecido com orar sem cessar. Orando em todo o tempo. Vocês não lembram, não? Em que carta aparece essa expressão do apóstolo Paulo? Na carta para a igreja, quando ele escreve aos Efésios. Lembrou? Efésios 6:18. Ele finaliza ali a compreensão no texto sobre a armadura de Deus, mencionando peça por peça, e quando ele vai falar, a última peça é a espada do Espírito, e então Paulo vem para este fato sobre a oração. Ele vai então desenvolver esse pensamento, orando em todo o tempo. Em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E na carta a Timóteo, se eu não esteja enganado, capítulo 2, versículo 8, 1 Timóteo 2,8, confirma aí. Quero que os homens orem em todo o lugar. Isso? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e nem contenta. 1 Timóteo 2,8. Então, o que nós temos? Orai sem cessar, na mesma compreensão, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orar em todo o lugar. A oração era algo muito do qual Paulo tinha uma imensa sensibilidade na vida cristã. Basta você abrir comigo Atos capítulo 9. Olha o que Deus diz dele para Ananias, enquanto Paulo aguardava lá em Damasco.
a chegada de alguém enviado por Deus para ir ter com ele. Atos capítulo 9. Atos 9. Deus está falando com Ananias. Saulo está lá em Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E Deus então vai falar com Ananias. Esse homem que Deus, em visão, fala com ele, dá uma ordem para Ananias. Mas o versículo 11, quando Deus diz para Ananias, levanta e vai à rua direita, porque Deus tem endereçamento certo para Ananias e com quem Ananias tem que encontrar-se, e até a casa é de Judas, é para perguntar por um homem de Tarso chamado Saulo. Agora vem a expressão que Deus menciona aqui, pois eis que ele está orando. Olha o impacto que foi para Paulo o encontro no caminho de Damasco com Cristo e aquela situação daquela luz que excedia o esplendor do sol ao meio-dia. Ele estava tão comovido, consternado. Ele havia tido um encontro com Cristo, com um peso de autoridade imenso, que ele nunca mais foi, nem seria o mesmo. Agora é ali alguém debaixo da sujeição de quem ele perseguia. E agora ele vai então ser um servo de Cristo Jesus. E ele, comovido, consternado, ele está num processo, ele está orando, eis que ele está orando. Pouquíssimas pessoas, no seu momento de conhecimento de Cristo, vêm para este aspecto de uma entrega em oração. Ele está orando, pois eis que ele está orando. O judeu, desde os dias do Velho Testamento, ele tinha essa compreensão da oração. O povo de Israel, um povo que desenvolveu na oração com o Deus vivo e verdadeiro, comunicação. Vamos destacar para você que a vida cristã ela tem alguns pilares de sustentação da vida cristã. E um dos pilares de sustentação da vida cristã é a oração. Sabe, você entende quando eu falo de pilar de sustentação? É aquilo no qual a vida cristã se apoia, ela se sustenta. Um dos pilares da vida cristã, por exemplo, é a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, o interesse, a compreensão que você alcança da palavra. Imagine alguém dizendo, olha, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu estou vindo a Cristo. Mas, por outro lado, tal pessoa dizer, eu não creio neste livro chamado Bíblia. Para mim, Bíblia não é a palavra de Deus. Quando a mesma Bíblia vai nos informar que toda a Escritura é divinamente inspirada. É a palavra de Deus. Então, a compreensão e aceitação e certificação deste livro é um dos pilares da vida cristã. A palavra de Deus. Não há maneira, jeito, meio de você desenvolver espiritualmente alheio à palavra de Deus. Não tem como. Você entende? Nós precisamos
do nosso comprometimento, do nosso envolvimento com a palavra de Deus. Da palavra verbalizada para a palavra escrita, não é? Por isso nós temos 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. A comunicação de Paulo para a igreja em Tessalônica fora feita, documentada, registrada e preservada por Deus, usando quem aprove a ele fazer isso. Outro pilar na vida cristã vem então a oração. A oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã, sendo o meio pelo qual o servo se comunica com Deus. Nós nos comunicamos com Deus através da oração. E Jesus fez questão de mencionar todo o direcionamento condizente para isso, porque é muito importante na oração o exercício, a função, a compreensão nossa da importância da pessoa do Senhor Jesus. É tão importante a compreensão da trindade da oração. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Pai para quem ou a quem eu me dirijo na oração. Oro perante o Deus Pai. Em nome de Jesus. Porque há um só Deus, um só mediador, 1 Timóteo 2,5, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Eu tenho que pedir no nome de Jesus. Amém? Os evangelhos, quando vamos ver o versículo que Jesus fala sobre isso. E quem é que nos ajuda, lá de Romanos capítulo 8, com gemidos inexprimíveis, ajuda a nossa oração, porque nós não sabemos orar como é conveniente. Quem é que vem para interceder a nossa oração? O Espírito Santo. Então nós oramos a Deus Pai, em nome de Jesus, na intervenção do Espírito Santo. Comunicação com Deus. E o próprio Senhor Jesus, quando apresentou na palavra em João 17, a sua oração intercessória. E ali nós temos Jesus orando em favor dos seus e até mesmo daqueles que haveriam em tempos tão distantes, talvez como nós hoje, viriam à compreensão e conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. A oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã. É o ato como respirar. Você não fica abatido, cansado, porque você está respirando. A dificuldade em respirar é complicado. Tanto a entrada quanto a saída de ar dos alvéolos pulmonares. Por isso que a pessoa asmática, dificilmente ela vai morrer com uma crise. Porque a dificuldade não é a entrada do ar, é a saída do ar. Tem ar no pulmão, a saída que é mais complicado. E nós entendemos a importância da respiração. Tanto inspirar quanto respirar. Você pode ver, por exemplo, que isso chama-se fôlego de vida. Nós temos um fôlego de vida. Porque nós estamos vivendo. Mas a hora que dermos o último suspiro, e cessou tudo. Entramos, eu e você, quando dermos o último suspiro, na menor fração de tempo possível, estaremos entrando na eternidade. Amém. Último suspiro, você não vai orar mais. Mas enquanto você tiver o fôlego de vida, nós temos o privilégio e a oportunidade de orarmos. E a ordem de Paulo é: orai sem
cessar. Vamos entendendo o que é a oração? Está vendo comigo que a oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã. Através da oração, você ora adorando a Deus. Você ora confessando os seus pecados. Vamos falar sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados na oração. Nós temos um salmo, que é um salmo de confissão, que o salmista o faz orando a Deus, confessando os seus pecados. Através da oração, nós oramos agradecendo a Deus por bênçãos recebidas e até mesmo oramos intercedendo por nossas necessidades, oramos intercedendo por necessidade dos nossos irmãos. Tudo isso nós o fazemos através da oração. É um ato reverente e piedoso através do qual o servo de Deus adora e se aproxima de Deus, mediante a intercessão do Espírito Santo. É através da oração. Vamos agora para um pensamento importante. Eu disse que nós vamos orar a Deus. Tem um ingrediente que ele está diretamente envolvido no fato da oração. Sem este ingrediente, dificilmente a pessoa vai se apresentar perante Deus em oração. Este ingrediente é muito importante, que na verdade é o que nos leva a orar perante Deus. A Bíblia menciona, desde os dias do Velho Testamento, vem para o Novo Testamento, algo muito importante que tem levado homens e mulheres a dobrarem seus joelhos e se colocarem perante Deus em oração. É algo muito importante e a oração manifesta este ingrediente tão necessário, tão indispensável na vida cristã, no viver do homem e mulher de Deus. Ninguém vai se aproximar de Deus, ninguém vai orar a Deus sem que haja nessa pessoa, neste ser, aquilo que Hebreus 11:6 nos diz, que é tão importante para agradarmos a Deus. Já pegou que ingrediente é este? Tão necessário, tão importante, sem o qual ninguém vai agradar a Deus. Rafael disse que já sabe, é isso. Fé. A Bíblia nos ensina em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha o que o versículo coloca para nós, creia que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Então, o que me leva a orar perante Deus é este fato: eu creio que Deus existe e é um Deus que ouve oração. Veja que Davi disse: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Capítulo 4, versículo 1, do livro dos Salmos. É necessário que a pessoa que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas não é aquele crer, porque crer até os demônios creem e estremecem, mas que envolve uma credibilidade, uma confiança. Eu creio. Estou certo. É pela fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por 20 anos, a Bíblia vai nos informar em Gênesis 25, que um esposo orou
por sua esposa, que era estéril, porque não podia ter filhos. E Deus ouviu a oração de Isaque. E aos 60 anos, Isaque foi pai de gêmeos, Esaú e Jacó. Disse Esaú e Jacó, porque o primogênito, a princípio, foi Esaú, o primeiro a nascer. E a Bíblia menciona que ele orou insistentemente. Quer ver? Abra lá para você certificar disso. Gênesis 25, 21. Vamos ver se eu estou certo. Gênesis 25, 21. Casou com 40 anos, quando ele tomou Rebeca por mulher, que era dos parentes dele lá de Padã Arã. E aí ele teve que orar insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Isso traz lição para nós. 20 anos não são 20 dias. Mas chega o momento que Deus manifestou a resposta dele para a oração de Isaque. Imagina Isaque, que fora o filho prometido a Abraão por Deus, que levou 25 anos para que a promessa feita por Deus tivesse o seu cumprimento. Diríamos assim, nascimento da visão, Abraão teria um filho. Sara era estéril. E parece que tem alguma coisa impossível para Deus. Ah, mas a Sara está ficando idosa e velha, já passou o tempo das mulheres. Não. Deus tem o tempo dele. Demorou 25 anos. Mas a promessa se cumpriu. E olha que quando Deus chamou Abraão, falou que faria dele uma grande nação, vindo então dos seus descendentes. Como dizer isso? E a mulher dele, Sara, ser estéril? Nenhum problema para Deus. Nenhum obstáculo. Nenhuma situação impossível. Porque ele é o Deus dos impossíveis. E veio Isaque. O nome dele é Riso. Depois Isaque casa. E a mulher estéril. Ah, mas tem que conversar com Deus. Deus sabe como resolver problemas intransponíveis, situações delicadas, complicadas. Tem mostrado na sua palavra. Isaque orou incessantemente. E Deus deu-lhe filhos. Quando oramos, nós devemos ter em consideração as seguintes verdades. Coloque isso para você. Quando você estiver se colocando em oração perante Deus, reconheça a soberania de Deus. O Deus que governa, que age com poder sobre tudo e sobre todos. Ele tem um domínio. Ele é soberano. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele é soberano. O Senhor reina. Está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono é um trono eterno. O trono de Deus subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Deus é soberano. É único. Ao Rei eterno, ao único Deus, imortal, invisível. Único Deus, Deus soberano. Eu me coloco em oração perante o Deus que domina. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, versículo 19. Então, as seguintes verdades no meu ato de orar
sem cessar, ou de orar em todo tempo, ou de orar em todo lugar. Deus é soberano. Eu preciso reconhecer que o Deus a quem eu me coloco em oração é o Deus soberano. Nós temos vários exemplos na Bíblia de momentos de oração e do agir de Deus e da intervenção de Deus. E a oração é algo tão importante. Nós iremos concluir depois desse estudo falando das considerações da importância da oração. Então, primeiro fato, quando nos entregarmos à oração, reconhecer essa verdade, que Deus é soberano. Reconhecer a soberania de Deus. Eu vou orar, mas... Não, eu vou orar perante o Deus soberano. Perante o Deus único. Há um só Deus. Ele é único, ao único, que é digno de toda a glória, toda a honra. Eu tenho o privilégio de falar com Deus soberano, que domina sobre o reino dos homens, que os seus intentos não podem ser frustrados, contrariados, malogrados. Imagine quando você ora e leva ao altar de Deus, desse Deus todo-poderoso, desse Deus soberano. Olha, Senhor, como lá em Atos eles oraram, olha, Senhor, para as suas ameaças. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Ousadia é coragem, é intrepidez, contrário de covardia, de medo. Eles queriam coragem, eles queriam intrepidez, ousadia, pregando a palavra do Senhor. Outra coisa que nós vamos reconhecer, outra verdade, reconhecer quando nós nos prostrarmos em oração perante o Senhor, a nossa insuficiência. A nossa insuficiência. A princípio dá a impressão que Paulo era um extraordinário pregador do Evangelho, havia estudado aos pés de Gamaliel, conhecedor das Escrituras, com toda a habilidade possível para ir e principalmente para pregar aos gentios. Lhe fora mostrado, revelado o mistério, mas Paulo está sempre rogando, pedindo para a igreja e orando, orem por mim, orem por mim. Reconhecemos a nossa insuficiência, não somos suficientes. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso é 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E Paulo vai dizer em 2 aos Coríntios 3:5 que a capacidade dele para a missão dada por Deus vinha de Deus. Então, insuficiência. Nós somos insuficientes. Precisamos reconhecer a nossa insuficiência, a nossa incapacidade. A obra de Deus envolve poder sobrenatural. E quando nós oramos, Senhor, eu preciso desse agir do Senhor na minha vida. Quem somos nós, né? A nossa pequenez, a nossa incapacidade, a nossa insuficiência. Verdade revelada, soberania de Deus, a nossa insuficiência, mas também no ato de orarmos revela a nossa fé. Amém? A nossa fé. Eu já cheguei em hospital para orar por pessoa acamada, doente, como foi o caso o ano passado da irmã Cláudia, com uma convicção no meu coração. Você vai orar por ela. Está nas minhas mãos. Viverá.
tempo que apraz ao Senhor. Não era assim, puxa vida, vamos orar. Tá mais para uma situação de morte do que não. Vamos orar, porque cremos um Deus, conforme o Salmo 103, versículo 3. O que diz lá o Salmo 103, versículo 3? O Senhor é o que sara todas as tuas enfermidades e perdoa todas as tuas iniquidades. Deus sara. Pode sarar? Pode. Pode não exercer a sua ação de cura? Pode. Ele é soberano. Lembra de Ezequias, quando visitado pelo profeta Isaías? Já pensou você ser visitado por um profeta com uma palavra de Deus? E olha que Isaías é um verdadeiro profeta do Senhor. O que Isaías falou para Ezequias? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E foi embora. Ezequias virou o rosto para a parede e rasgou o coração em oração perante Deus, chorando, clamando ao Senhor. Que Deus fez Isaías voltar lá, dizer para ele assim, Deus ouviu a tua oração. Onde é que está isso? Onde é que nós lemos sobre isso? Onde é que nós lemos sobre isso? Se não, em Isaías 38, tem uma outra passagem, mas Isaías 38 fala sobre isso. Isaías 38. Isaías 38. Doença e cura de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Eu nem havia mencionado isso para você. Enfermidade mortal. Sabe o que é enfermidade mortal? É aquela enfermidade que leva a pessoa a morrer. Vai morrer. Não tem como escapar. Se a palavra de Deus está dizendo que é enfermidade mortal, o que dizer então dos médicos? Já tem o diagnóstico. Não há mais nada para ser feito. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Como é que foi a oração de Ezequias? Curtinha, não é? Apenas o versículo 3. Lembra-te agora. Lembra-te. Lembra da minha vida, Senhor. Sabe o que está fazendo aqui? Está se preparando. Está se preparando. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te acrescentarei aos teus dias 15 anos. 15 anos? Para quem estava à beira da morte? Agora ele tem noção, mais 15 anos de vida. O que você faria? Se com o diagnóstico já confirmado, não há mais nada a fazer, entregue para a morte, você experimentasse uma situação semelhante a Ezequias, porque você orou. Aqui é um enfermo que vira o rosto para a parede e ele clama ao Senhor. E Deus disse para ele que ouviu a oração, viu as lágrimas e vai acrescentar aos dias dele 15 anos. E Deus teve que mexer até no tempo para acrescentar para Ezequias 15 anos. A oração revela a nossa fé. A nossa fé. E livrar-te-ei da mão do rei da Síria e defenderei essa cidade. 15 anos ele alcançou de Deus.
revela a nossa fé. Eu creio no agir de Deus. Se vamos orar, Deus é poderoso para curar, para restaurar. Mas se Ele não curar, a graça dele é suficiente, ela basta. Amém? Ela basta. Ela basta. Eu até me lembro de um servo do Senhor, já o irmão Luiz Gomes, 91 anos. Ele dizia, pastor, se Deus me chamar, ele estava no hospital. Eu fui visitá-lo no hospital. E era sempre aquela visita que eu levava para ele no celular, eu coloquei para ele ouvir a música que ele tanto gostava, que era o homem que Deus usa e anseio de ser, para ele ouvir. Oramos e conversamos, e ele falou, raramente ele era hospitalizado, era muito difícil encontrá-lo hospitalizado, mas já um momento agora mais debilitado da sua saúde, e alguém mandou um recado para mim assim, aquele que é teu amigo mais próximo, com quem você ora, e eu estava já há algum tempo que eu não ia à casa dele, e alguém mandou um recado, ele está hospitalizado, e na segunda-feira eu fui para o hospital, fui na segunda, fui na terça, e na quarta eu não fui. Eu ia de manhã. E na quarta-feira, na segunda, quando eu visitei, ele falou para mim, pastor, eu estou pronto para partir. Se o senhor me levar, eu estou pronto. Mas ele entendia uma coisa, irmãos, com 91 anos, seja feita a vontade de Deus. Se ele quiser que eu fique um pouco mais, eu ficarei. Mas, pastor, eu estou cansado. Eu estou cansado. E aí, na terça-feira, eu fui, novamente orei. E na quarta-feira, de maneira muito tranquila, muito serena, realmente cumprindo o que a Bíblia diz, ele deu o último suspiro. Alguém viu. Estava com ele no quarto, quando ele puxou o ar e parou de respirar. E por tantas vezes nas nossas conversas ele falava assim, ausente do corpo, presente com o Senhor. Ele tinha esse ardor no coração dele. Já por, sei lá, 2016, com mais 10, dá 2020, 9 anos já que ele está com o Senhor. Em 2013 foi o irmão dele, depois foi ele. A convicção. Assim o servo do Senhor não deixou ele sofrendo e nem dando tanto trabalho para a família. Esse nosso Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Na oração nós revelamos a nossa fé. A nossa fé. E também na oração revelamos a nossa obediência à palavra de Deus, que quer que oremos sem cessar. Como o ato de respirar. Não é que você vai ficar 24 horas orando, mencionando, como fazem alguns aí, Pai Nosso, Ave Maria. Não é isso, não. É você ter sensibilidade que a qualquer momento você pode falar com Deus. Lavando uma louça, trabalhando. Há momentos que eu estou trabalhando, mas ao mesmo tempo eu estou orando. Como é que você pode descobrir que eu estou orando? Eu fico mais em silêncio, quietinho. O pensamento em Deus, orando, falando, orando pela mensagem, orando pelo estudo. Ó Deus, abre o entendimento, a compreensão. Sabe, a gente, nas madrugadas, quando eu acordo, às vezes aquele silêncio gostoso, estou ali estudando, 3 da manhã, às vezes 4 da manhã. Tem dia que, dependendo da hora que eu vou dormir, já estou sem sono às 2 e pouco da manhã, 3 horas, não tem mais sono, não durmo mais, não consigo dormir mais. Mas, por outro lado, se deixar, eu durmo às 7 da noite, às 6 da tarde, se eu deitar, eu durmo.
Eu tenho tanta facilidade de dormir quando estou com sono, que é só uma questão de deitar e dormir. Tem vezes que a minha esposa, quando vai deitar, eu já estou quase levantando, né? Dependendo da hora que ela vai, da hora que eu fui dormir, e às vezes eu acordo, estou ali preparando um texto, que eu escrevo geralmente os textos, eu monto o texto, e aí eu vou para diminuir, para reduzir. Aí corta aqui, tira ali. Vamos pegar só o essencial, só o prático para os irmãos ter uma noção. Tá? Parece uma tese de trabalho de escola, não é? Um texto enorme. E aí nós vamos reduzindo aquilo que é o essencial para nós. Eu quero hoje à noite, eu não vou falar hoje à noite, eu ia falar hoje à noite, não vai dar tempo, sobre os tipos de oração. Os tipos vai ficar para a semana que vem. Mas eu quero dizer alguma coisa aqui agora muito importante. Quando o homem se distancia de Deus, nós chamamos de afastamento espiritual. Quando o homem se distancia de Deus, podemos verificar que esse distanciamento, no primeiro instante, ele acontece pela perda de contato entre o homem e Deus através da oração. Pode observar uma pessoa que está se afastando de Deus, da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. Num primeiro instante, esse afastamento acontece através do contato, através da oração do homem com Deus. A primeira coisa que a pessoa faz quando ela está afastando do Senhor, ela para de orar. Pode observar isso. A pessoa se distancia na oração. Ela para de orar. Ela fica até sem jeito de orar. Pode observar isso. Observa os momentos que você começou a se afastar da comunhão com Deus, do povo de Deus. Porque nos pilares da vida cristã você tem palavra de Deus, que é a leitura, oração. Você tem comunhão, que é a reunião na casa de Deus. Você tem testificação, que é você falar de Cristo. E você tem obediência, que seria aí o catalisador dos princípios responsáveis para o seu desenvolvimento espiritual. E quando você perde a vontade de orar, está se afastando, distanciando de Deus, perdendo a sensibilidade do agir de Deus na sua vida. E nós estamos sujeitos a isso. Então, por isso, muitas vezes você tem dificuldade em orar e deve, em obediência à palavra, por isso que Paulo disse, orai sem cessar. É uma ordem que eu mencionei a semana passada, que as três estão em conjunto. Você quer ter uma vida cristã alegre, regozijai-vos sempre. Mas regozijai-vos sempre está envolvido com orar sem cessar. Ele vai estar envolvido com em tudo dar graças. As três ordens, a tríplice ordem, elas se unem, se interlaçam e são necessárias na vida, no viver cristão. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, Efésios 6:18. Orai sem cessar, orando em todo o tempo. Orar sem cessar, orando em todo o tempo, significa nunca deixar de orar. Nem nunca deixar de orar. Consciente da oração. Em todos os momentos, as situações. Mas tem as pessoas que pensam assim, né? Deus está no céu, na terra você resolve, você se vira. Não, não é assim. A intervenção de Deus acontece em tudo. Tudo. Tudo nós dependemos e podemos orar. Orar. Até por um desejo, né? Como eu já ouvi de alguém, que amanhece o dia com a vontade, lá na selva, na tribo, lugar mais inadequado para você encontrar um pãozinho com manteiga. E aquela mulher amanhece e diz para o esposo dela, estou com a vontade de comer pão com manteiga. Lá, em dado momento, aparece uma equipe vindo àquele lugar, o avião estaciona, desce a equipe, faz algo ali,
conhece o casal e quando estão indo embora, porque foram tão bem recebidos pelo casal, deixa o lanche deles para o casal. Pão com manteiga, pão com queijo. Até as necessidades, às vezes pequenas. Orar em todo tempo significa que não há tempo nem lugar certo para orar. Orando em todo tempo, em todo lugar. Orar em todo tempo significa estarmos dispostos e prontos a orar ao Senhor a cada instante, em cada situação. Nosso dia nós podemos orar. Eu já vi servo de Deus dizendo assim, pastor, à noite quando eu acordo para ir ao banheiro, eu tenho que ir orando. Você já imaginou algo assim? A idade, a dificuldade que tem de se locomover uma pequena distância. Por isso que quando você envelhece, o envelhecimento é uma fase tão criteriosa, não é? E Deus fala com o povo dele. E há pessoas que chegam ao envelhecimento, eu espero chegar, 95, 100, 150 é muito, né? 95, 96. Esse dia morreu alguém com 97. Eu assisti um filme do robô bicentenário, não é? Aquele do Robin Williams, vivendo, e ele quis ser humano porque queria morrer, né? Coisa assim. Semana que vem eu vou falar dos tipos de oração, que são 5, e vamos encerrar esse assunto falando da importância da oração. A importância da oração. Com Jesus, com homens e mulheres de Deus. Vamos falar sobre isso na semana que vem. Agora, vou convidá-la a colocar-se em pé, só porque eu ia aprender um negócio ali, você já tirou aquele suporte que estava... Cadê o suportezinho que estava aqui, hein? Na cara. Então põe para mim lá, Felipe, fazendo um favor. Você vai fazer melhor do que eu. Felipe é o nosso assistente. Aí, tá ok. Já se colocou em pé, nós vamos agora orar. E a dona Célia faz o pós-lúdio. Tem o prelúdio, que é o começo do culto, pré-início, né? E tem o pós-lúdio. Ela vai fazer o pós-lúdio. Já tem um desafio para você, um versículo memorizado. Primeiro aos Tessalonicenses 5,16, regozijai-vos sempre. Já memorizou. 5,17, orai sem cessar. Isso já pega na primeira, né, irmã Rosângela? Depois vamos aprender também o versículo 18. Tá? Vamos então orar nesse momento e logo em seguida nós estaremos... Eu vou, após a oração, proferir a bênção. Eu uso muito a bênção araônica. Graças te damos, Senhor Deus, pela palavra do Senhor que tanto tem a nos ensinar e nos desafiar para a vida de oração, Senhor. Por todo o tempo do meu viver cristão, temos aprendido sobre oração. Nunca é demais continuar recebendo da palavra o ensinamento da mesma. Desperta-nos, ó Deus, e como Charles Spurgeon tivera na sua igreja homens e mulheres entregues à oração, que entre nós também levanta um povo, Deus, de comunicação com o Senhor. Daquela comunicação que vem do mais profundo do coração, verbalizando, falando com o Senhor. Ó Deus, abençoe o nosso povo, a transmissão, e até onde a tua palavra chegar. Que haja decisões para o Senhor. Pai bendito e eterno, oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Amém. Tenham todos uma ótima semana, na bênção e na provisão do Deus, nosso Deus, o Senhor Altíssimo. Amém.